Graça e paz, meus irmãos. Hoje, culto de oração, culto que a gente também declarou, né, a nossa independência do Brasil, proclamação da independência, e também nós proclamamos a independência, ou melhor, dependência que nós temos em Deus, né? Somos livres do pecado e totalmente dependentes de Deus. E hoje a gente tem ouvido mensagens aqui na igreja sobre um coração ensinável. Pastor Ilquias e todos os pastores têm falado sobre um coração ensinável. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de compartilhar com os irmãos algo que Deus tem falado ao meu coração, falado da minha família. E, né, para quem não me conhece, eu esqueci de me apresentar, meu nome é Rafael, mas, sendo bem sincero, é o menos importante, porque o mais importante é a gente refletir sobre o que Deus tem a falar ao nosso coração, e a gente vai meditar em um texto, algumas reflexões, ensino sobre a oração. E quando eu penso sobre oração, eu sempre lembro de um diálogo que eu tive uma vez com um não convertido. E ele me perguntou, mas por que você ora? Daí eu falei, como assim? Ele, para quem que você ora? Daí eu falei, eu oro para conversar com Deus, para me relacionar com Deus. Mas ele, não, mas isso é um absurdo. Como que você conversa com esse Deus que você diz que Ele é maravilhoso, glorioso, Ele é o Criador, e você, um mero ser humano, conversa com esse Deus? E na hora que ele falou isso, eu falei, realmente, para quem não crê é um absurdo. Mas, para nós que cremos, é um benefício que foi conquistado por Jesus na cruz. E o valor da oração é um preço muito alto que foi pago para a gente nos relacionarmos com Deus. O preço que foi pago para a gente fazer uma simples oração, se conectar com Deus, foi o próprio Filho do nosso Senhor. E agora Ele é o nosso Senhor e Salvador. O preço que foi pago para a gente nos relacionarmos com Deus foi o sangue do seu próprio Filho. E a gente precisa começar a renovar a nossa mente quando a gente pensa em oração, porque o preço que foi pago foi um preço muito alto. E é um benefício que muitas vezes a gente não usufrui. Então, a reflexão, o ensino sobre a oração, sempre que eu penso também, eu lembro de Jesus, quando os discípulos falam, mas como que a gente ora? Como que a gente vai orar? E Jesus passa um ensino sobre a oração. E é sobre esse texto que está lá em Mateus 6, que os irmãos podem abrir, que a gente vai meditar hoje. E Mateus 6, do 5 ao 13, a gente vai meditar em alguns pedaços dele, algumas partes que são muito importantes para a gente entender os estímulos que a oração faz ao nosso coração, para ele se tornar cada vez mais ensinável e para ele se tornar um coração humilde, como Davi, na oração do Salmo 51, e quebrantado, né? Para que Deus fale aos nossos corações. E diante disso eu quero orar novamente e pedir para que quem está aqui presente, quem está também assistindo o culto online, ore nesse momento para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que nos torna clara a palavra de Deus. E se depender de mim, não vamos conseguir sair daqui frutificando. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós dependemos da palavra de Deus, que ela floresça ao nosso coração. Então, faça sua oração também para que Deus fale ao teu coração, para que Deus traga essa reflexão e entendimento ao seu coração, que eu vou também aqui orar e direcionar. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor pagou um preço muito alto, Pai, para que a gente pudesse nos relacionarmos contigo, para que a gente pudesse nos conectar com o Senhor do universo, aquele que tem toda a autoridade, que é majestoso, que é glorioso. E nós, mesmo sendo pecadores, o Senhor nos amou. E o Senhor nos chama para esse privilégio da oração. E nós te agradecemos e pedimos, Espírito Santo, fala ao nosso coração, nos direciona ao entendimento e ao discernimento da sua palavra, que a gente compreenda, que a gente absorva a tua palavra e que a gente possa praticá-la, Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai. Amém.
Primeiro, vou ler o texto aqui, um trecho do texto, que está ali em Mateus 6, do 5 ao 8. Jesus está direcionando seus discípulos e ele diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Depois a gente continua, mas a gente consegue observar alguns direcionamentos de Jesus nesse texto. E o primeiro ponto que traz essa reflexão ao nosso coração hoje é que a oração estimula a intimidade. Não são orações vazias, Jesus direciona. Jesus direciona a gente não orar no automático. A gente fala lá em casa, quando a nossa filha está com preguiça de orar, a oração dela é automática, É uma reza, assim, Jesus, obrigado, em nome de Jesus, amém. Ou Jesus, obrigado por esse alimento, que a gente fique bem, em nome de Jesus, amém. Essa é a reza dela quando ela não quer orar. Aí quando ela quer orar, daí ela enfeita, Meu Senhor. E daí ela ora, Aí a gente fala, ela está estimulada a orar. E a oração, ela nos estimula a intimidade. Quando ali está escrito quarto, é um lugar de intimidade. O nosso quarto é o nosso lugar de maior intimidade na nossa casa. É onde a gente tem as melhores conversas entre casais. Quando a gente quer conversar com o nosso filho, geralmente a gente fala, seja para disciplina, correção ou incentivo, vai para o quarto. E a gente vai e conversa com o nosso filho no quarto. E quarto, para nós, é algo de muita intimidade. Então, o que Jesus está querendo orientar a gente? Para que a gente busque intimidade com Deus. Não orações vazias, não orações repetidas, mas sim orações sinceras. Por isso que a gente gosta de falar, Oração é uma conversa. Hoje, teve um momento de oração aqui na integração, e algumas pessoas, mas eu não sei orar muito bem. Não, mas eu vi várias pessoas falando, não, mas é só conversar com Deus como se você estivesse conversando com a gente aqui, porque é um relacionamento íntimo de pai e filho. É um relacionamento íntimo familiar. É um relacionamento que a gente tem como realmente, na verdade, é Deus nosso Pai. E como a gente fala com o nosso Pai, a gente fala com Deus com toda honra e respeito, mas a oração estimula essa intimidade. Então a gente precisa aprender a orar para estimular a intimidade, e esse é o primeiro passo que Jesus está direcionando os discípulos. E aí ele entra no Pai Nosso, o famoso Pai Nosso. Quando orarem, ele vai dizer, orem assim. E eu acredito que todo mundo sabe o Pai Nosso, Não importa a versão, seja ela mais antiga ou mais recente, na NTLH ou lá na Almeida Corrigida, mas vamos todos falar o Pai Nosso junto? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. As versões não importam, mas a ideia principal, na verdade, tem muita reflexão dentro desse texto. E a gente vai selecionar algumas para que a nossa intimidade com Deus melhore, a nossa vida de adoração melhore, e a gente possa realmente, através da oração, da comunhão com Deus, com a comunhão com o Espírito Santo, ser estimulado. O segundo ponto que eu observo e quero trazer a reflexão aqui é que a oração, ela estimula a adoração.
E quando a gente lê ali, né, Mateus 6:9, portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso, o sentido de intimidade que a gente comentou na introdução ali, né? Pai nosso, ele é íntimo nosso. A gente deve buscar essa intimidade. Que estás no céu, porque ele é soberano. Ele é a autoridade suprema. Ele é quem nós depositamos a nossa confiança. E vida de adoração ali, sacrifício, eu gosto de pensar assim, né? Quando a gente fala, santificado seja o seu nome, o vosso nome, tem como Deus ser mais santo do que Ele é? Não. Deus é santo, santo, santo. Então, por que Jesus nos direciona a santificado seja o seu nome? A nossa prática estimula as pessoas a verem a santidade de Deus. O pastor Uquias, na reunião de liderança semana passada, falou sobre o texto de 1 Coríntios 3,18, e fala, né, que a gente é renovado de glória em glória, transformado para que a gente seja formado à imagem de Cristo. Quando a gente é formado à imagem de Cristo, Billy Graham dizia muito isso, e ele falava, vocês são a Bíblia que os outros leem. Então, como que os que não conhecem a Deus vão ver a santidade de Deus? Através das nossas atitudes. As pessoas têm que olhar para nós e entenderem, o Deus dessa pessoa é grande. O Deus que ele crê é santo. Através de nossas atitudes de adoração. E eu gosto de lembrar também do que Paulo fala em Romanos 12, do 1 ao 2. Romanos 12, do 1 ao 2 diz assim, ó, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que é o valor da oração, né? Por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo nos chama para renovar a nossa mente, e a partir dessa renovação, a gente oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, pastor Uquias falou até domingo à noite, da luta interna de Paulo, ali em Filipenses 1, quando ele está preso, e ele está prestes a ser julgado, e ele sabe que ele pode morrer, e ele fala para Deus assim, e ele escreve aos Filipenses, né, eu posso morrer, e para mim vai ser lucro, porque eu vou estar com Jesus. Mas, para benefício da igreja, é melhor que eu permaneça vivo para continuar servindo. E Paulo está enfatizando, morrer para Cristo, a gente chega na glória e glória a Deus por isso. Mas o estímulo é, vivam para Cristo. Porque a nossa vida é uma oração. A nossa vida é um culto. O jeito que eu respondo a minha esposa é o meu sacrifício vivo. O jeito que eu respondo os meus irmãos é o meu culto de adoração. O jeito que eu me comporto no trânsito é o meu louvor. E a nossa vida deve ser um sacrifício vivo. E isso a gente precisa renovar a nossa mente, porque a nossa vida é uma adoração. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós estamos crescendo e progredindo a imagem de Cristo para glorificar a Deus. Então a nossa vida, o propósito foi cantado aqui, né? Só para a tua glória, só para te louvar. É por isso que nós nascemos. Então Paulo nos chama a adoração, e não um momento de adoração, mas uma vida de adoração, uma vida de sacrifício, e a intimidade com Deus vai estimular a adoração. Então a gente precisa aprender a orar mais, a buscar mais intimidade com Deus, para a gente viver uma vida de adoração. E ontem a gente estava conversando sobre isso no culto de evangelismo, porque o primeiro passo para o evangelismo é você ter uma vida com Deus.
Se você não tiver uma vida com Deus, você não tem o que passar, você não tem nutriente para compartilhar com outras pessoas. E aí, quando a gente falava isso, alguém até comentou, né? Mas é tão difícil pensar nisso, né? Porque não é um momento de adoração, não é um culto, é a minha vida, é o meu pensamento, é o que eu falo, é como eu ando, é como as pessoas vêm conversar comigo e que Deus que eu estou demonstrando. Mas é isso que a gente é chamado, para crescer, até que a gente se torne a imagem de Cristo, para que a gente seja um sacrifício vivo e a gente conheça a verdadeira vontade do bom propósito de Deus para a nossa vida, que é voltar para onde a gente foi tirado e anunciar até que Ele venha. E outro ponto para a gente refletir também, que a oração nesse texto estimula a entrega, né? No versículo 10, Jesus diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus também está nos estimulando a orar, pedindo a vontade de Deus para a nossa vida. A gente acabou de refletir que a vontade de Deus para a nossa vida é a adoração, mas para a gente viver uma vida de adoração, a gente precisa aprender a entregar. E entregar, viver uma vida de sacrifício, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil deixar o nosso conforto, né? E sair da nossa mesa e ir para outra mesa. Não é fácil a gente deixar, muitas vezes, os nossos sonhos para seguir os sonhos de Deus para a nossa vida. Esses dias a gente estava conversando com o pastor Arquias e ele fez uma pergunta para nós bem assim: é o plano pessoal ou é o plano do reino? E a gente sempre tem que perguntar isso. Por que eu estou escolhendo essa faculdade? É o meu plano pessoal ou é o meu plano do reino? Por que eu estou escolhendo esse carro? É o meu plano pessoal ou é o plano do reino? Por que eu estou escolhendo essa casa? É o meu plano pessoal ou é um plano para o reino? Para a glória de Deus, para que eu possa melhorar e viver uma vida de adoração. E quando eu penso em entrega e que seja feita a tua vontade, eu lembro de Jesus no Getsêmani. Jesus no Getsêmani, quando ele estava na maior angústia da vida dele, Mateus 26, e ali do versículo 36 em diante, ele chama os amigos para ir no Getsêmani para orar com eles. Então, muitas vezes, a gente, no nosso momento de angústia, a gente se fecha e a gente não pede ajuda. Mas um coração ensinável, um coração humilde, ele aprende a pedir ajuda, como Jesus. E Jesus, ele pede ajuda em oração, porque ele está orando ali, falando, parafraseando, né, o que Jesus está falando, ele fala: Pai, se tiver outro caminho que não seja a cruz, me leva. Mas acima de tudo seja feita a tua vontade. Então a gente precisa aprender a fazer como Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, e um discípulo pensa, fala e age como Jesus. Então a gente precisa aprender a entregar como Jesus. E agora não é mais o meu plano pessoal, mas Senhor, eu tenho sonhado isso, mas é a tua vontade? Que seja feita a tua vontade. E a gente só alcança essa intimidade para conversar assim com Deus, essa vida de adoração em oração. A gente precisa estimular mais essa prática, esse benefício que foi conquistado na cruz, para a gente viver essa vida de adoração. Jesus, né, no caminho da cruz, ali naquele poema que Paulo fala no meio da carta de Filipenses, que ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e se fez homem, se fez servo e humilhou-se e obedeceu até a morte de cruz. Ele demonstra para a gente que a gente precisa aprender a entregar, porque ali descreve a vida de Jesus, a encarnação, a vida, a ressurreição e a exaltação. E a gente precisa observar Jesus na Bíblia, as entregas que ele fez, e começar a praticar também. E pedir: Jesus, eu não tenho capacidade, mas que o Senhor preencha o meu coração com os atributos do seu Espírito, que está lá escrito em Gálatas 22, 23.
Preencha o meu coração com o seu amor, com a sua paz. Porque o meu plano é esse, mas se for mudar, então que eu não entre em conflito, mas que eu esteja em paz, que eu esteja alegre e que eu esteja com humildade, que a minha fé não seja abalada. Complemente meu coração os seus atributos. A oração estimula a gente a entregar. E Jesus, em Lucas 9, 23, é aquele famoso texto que um mestre da lei chega a falar com ele, e ele fala assim: como que eu faço para ir no céu? Como que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus responde: o que a lei diz? Então o mestre diz: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. E eu gosto de falar que essa oração, o primeiro, e maior mandamento, que é amar a Deus acima de tudo, é o nosso café com Deus. Porque quando a gente pega coração, alma, força e entendimento, tira as 4 primeiras letras, é um acróstico, e forma a palavra café. Coração, alma, força e entendimento. É o nosso café diário com Deus. Porque coração é a nossa paixão, o que é que nos move? Por que a gente caminha? Por que a gente vem para o louvor? Por que a gente vem num culto quarta-feira à noite? Por que a gente vai trabalhar? Tem que ser Jesus, o motivo da nossa vida. A nossa alma, o nosso sentimento, as nossas emoções. Se a gente está carregando o fardo sozinho, o que Jesus fala em Mateus 11, 29? Se você está cansado e sobrecarregado, venham a mim, aprendam comigo, eu sou manso e humilde de coração. Troquem de fardo comigo, peguem o meu jugo que é leve. A gente precisa caminhar com Jesus, sendo formado por Jesus. E o jugo é... Eu nunca trabalhei na roça, mais um jugo, pelas pesquisas, graças a Deus pela internet, ele é um instrumento que ele é colocado no pescoço de 2 animais para que eles caminhem lado a lado. E a gente precisa aprender a entregar a nossa vida para a gente entrar no jugo de Jesus. Porque muitas vezes o que a gente quer? Que Jesus entre no nosso jugo. Jesus, caminha aqui do meu lado, eu tenho esse plano aqui, vamos que vai dar certo. Eu tenho esse sonho aqui, Jesus, entra aqui no meu jugo e vamos junto. Mas não, a gente precisa, através da oração, aprender a entregar e falar: Jesus, a minha vida é sua vida, tudo que eu tenho é teu. Eu quero entrar do teu lado, eu quero aprender contigo, eu quero servir, eu quero crescer em graça e conhecimento, em amor. Então me ensina, Jesus, a entregar. E é isso que a oração do Pai Nosso nos estimula. E um outro ponto que a oração do Pai Nosso nos estimula é a dependência. No versículo 11, dá-nos hoje o pão de cada dia. E Jesus continua, depois do texto ali, em Mateus, no 6, a partir do versículo 26, 27, ele vai falar bem assim: vejam os pássaros, eles não fazem nada, mas eles têm o alimento todos os dias. Deus cuida dos animais. Aí Jesus fala: vejam as flores, os lírios do campo, como são lindos, nem Salomão se vestiu de tão forma gloriosa. E eles não são mais valiosos que a obra-prima da criação, como diz Pedro, que somos nós. Então, se Jesus cuida dos animais, cuida da natureza, Jesus cuida dos seus filhos. E Jesus termina esse texto dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos, através da oração, aprender a viver em dependência de Deus. Precisamos buscar esses estímulos através da oração, da intimidade, da adoração, da entrega, da dependência de Deus. Como eu disse no começo, hoje proclamamos a independência, mas a nossa dependência de Deus, porque Ele é digno de toda a autoridade. E outro estímulo que a oração nos dá, está no versículo 12, a oração nos estimula a
perdoar, o perdão. E perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. E em Mateus 18, a partir do versículo 21, aquela conversa com Pedro. Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar? 7 vezes? Jesus olha para Pedro e fala, 70 vezes 7. E aí Jesus complementa com uma história do credor, e falando que o Senhor perdoou muitas dívidas daquele servo, daquele credor. Mas ele foi insensato, porque ele tinha uma dívida, alguém tinha uma dívida com ele muito inferior, mas ele não perdoou. Ele não quis perdoar. A gente conhece esse texto, e caso você não conheça, está lá em Mateus 18, você pode ler para se apropriar melhor dele. Mas, o que esse texto nos ensina? Que um coração ensinável, um coração íntimo de Deus, um coração que vive em adoração e entrega em dependência, ele é proativo para pedir perdão e para perdoar. Ele é impulsionado pelo Espírito Santo a reconhecer, a se arrepender e a perdoar. E muitas vezes nós temos muita dificuldade com perdão na igreja. Mas se a gente tem dificuldade com perdão, a gente precisa rever os outros frutos que a oração estimula. Nós estamos realmente dependendo de Deus, vivendo em intimidade, vivendo em adoração, porque se a minha vida é para adoração, eu vou me humilhar como Jesus e eu vou, se for necessário, me dobrar de joelho e pedir perdão. Hoje aconteceu aqui no meio da integração, uma pessoa veio me pedir perdão, e eu nem tinha ficado ofendido com ela, mas ela tinha me mandado uma mensagem e eu respondi para mim bem tranquilo assim, né? Até a Pri fala, nossa, você não leva nada para o teu coração. Eu falei, graças a Deus, né? Mas para mim foi na inocência, assim, tal, bem tranquilo, tal. E fazia tempo. Aí ela chegou, me parou e falou, Rafa, eu preciso te pedir perdão. Eu falei, já pensei, aconteceu alguma coisa aqui agora que eu não percebi, bateu na minha filha. Já fui pensando em algumas coisas, né? Porque minha filha caiu uma hora ali e falou, quem me empurrou, pai? Alguém me empurrou. Eu falei, pode ter sido, né? Daí não, ela falou, um dia eu te mandei mensagem e tal, e eu quero te pedir perdão. Eu falei, está perdoada, mas eu não levei para o meu coração, mas se você está sentindo, né? E eu falei, nossa, glória a Deus, porque o Espírito Santo tem agido no coração dessa pessoa. E ela tem procurado a viver uma vida de adoração, porque não importa se o outro se sentiu ofendido ou não, quem é o Deus que a gente está santificando e demonstrando? Ela foi e pediu perdão. A gente precisa orar para ter esse coração proativo ao perdão, ao arrependimento, e a gente só consegue isso com o Espírito Santo, porque João 16:8 diz que quando Ele vier, Ele vai nos convencer do pecado, Ele vai nos convencer que a gente precisa de arrependimento, Ele vai nos convencer que a gente precisa caminhar em justiça, em arrependimento, e Ele vai nos convencer que a nossa esperança é o juízo, e o juízo para nós é glória eterna, porque nós cremos no Salvador. Então a nossa esperança é a volta de Jesus. Até que Ele venha, a gente busca viver intimidade. A gente usufrui desse benefício da cruz, que é a oração, e busca intimidade, busca adoração, busca entrega, busca dependência e busca uma vida perdoadora. E por fim, Jesus nos estimula a permanência. No versículo 13, Ele diz assim, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos livra nos ajuda na tentação, né? Jesus pediu ajuda quando estava sendo tentado no Getsemane. E a gente precisa pedir ajuda. Primeiramente de Deus e depois dos nossos irmãos. Nós somos uma família. A gente está aqui para caminhar um com o outro, para orar uns pelos outros e para realmente moldar Cristo no outro, para que a gente viva essa vida de adoração e entrega. E aqui Jesus está também nos ensinando a viver nessa dependência. A gente cantou, eu não tenho nada a oferecer, eu não sou nada. Por isso eu preciso da Tua misericórdia e da Tua graça. É um coração ensinável
através da palavra de Deus, um coração humilde, né, como o de Davi. Um coração humilde, ensinável, é o que a gente precisa procurar. O pastor Euquias falou domingo de manhã que um coração ensinável é o alvo de todo cristão. Então a gente precisa buscar, pedir, em oração, esse estímulo da permanência, porque João 15, do 1 ao 5, e depois o texto continua, mas para a gente terminar essa reflexão, João 15 diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus nos chama a permanecer em Cristo, a permanecer na videira. Em 2 Pedro 1,3, Pedro diz assim: tudo que é necessário para a devoção já foi feito. Agora, esforcem-se para acrescentar à fé de vocês excelência moral, persistência, humildade e vários outros frutos. E eu acrescento aqui agora intimidade, adoração, entrega, dependência, perdão, porque a oração estimula a gente permanecer e buscar esses atributos que o Pai Nosso nos ensina, para que a gente viva uma vida de adoração. E eu quero clamar a Deus aqui nessa noite, para que a gente tenha esse coração ensinável, um coração moldável pela palavra de Deus, para que a gente cresça nesses atributos. E o meu desafio é realmente que você anote, ou se você quiser, peça que a gente mande os slides para você, mas que durante a semana você ore: Jesus, eu quero crescer em intimidade. Jesus, eu quero crescer em adoração, quero viver uma vida de adoração. Jesus, eu quero aprender a entregar mais. Jesus, eu quero aprender a depender, eu quero aprender a perdoar, eu quero permanecer no seu amor. Acrescenta esses atributos ao meu coração. E eu desafio a igreja a orar durante a semana sobre isso. E eu quero orar neste momento. E eu quero que você também clame. E eu vou direcionar essa oração pedindo esses atributos. Mas faça também a sua oração. Receba esse estímulo do Espírito Santo para que você também faça essa oração. Pai, obrigado, Senhor, pelo sacrifício na cruz. Obrigado, Pai, pelo benefício que o Senhor conquistou para nós, que é comunhão, relacionamento com Deus e com nossos irmãos. E a gente clama aqui hoje, nessa quarta-feira à noite, por um coração ensinável, um coração que deseja intimidade contigo, Pai. Um coração que aprenda a viver uma vida de adoração, uma vida de entrega, uma vida, Pai, disposta a depender do Senhor. Uma vida, Pai, que demonstra que é proativa a pedir perdão, a perdoar, Pai. Mas a gente não consegue, Pai, nenhum desses atributos sem a presença do Seu Espírito, Senhor. E por isso a gente clama: Espírito Santo, molda o nosso coração segundo a Sua vontade. E nos ajuda a permanecer em Cristo. Nos ajuda a permanecer em constante crescimento. Nos ajuda a fazer o nosso café diário. Entregar o nosso coração, a nossa alma, a nossa força e o nosso entendimento. Porque sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Nós clamamos aqui, Pai. Ouve a nossa oração. E nos ajuda a crescer até a estatura de Cristo, Pai.
Nos ajuda a permanecer e a propagar o Evangelho até que Ele venha, Pai. Porque só para te adorar, Senhor, que a gente está aqui. Só para te adorar que a gente nasceu, que a gente vive, Pai. E a gente te louva e te agradece pela Tua palavra. Guarda a Tua palavra no nosso coração. Nos ajuda a nos apropriar da Tua palavra. Nos ajuda a praticar a Tua palavra. E nos ajuda a compartilhar a Tua palavra com quem está próximo. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Vamos em